A paz do Senhor Jesus, irmãos. Uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui com os irmãos. Eu agradeço essa oportunidade, primeiro a Deus, poder falar à igreja, à nossa diretoria, ao nosso pastor-presidente, pastor Ismael, que confiou esse momento, a mensagem do Senhor, a palavra, expondo à igreja. Para mim é um prazer estar aqui e agradeço mais uma vez a Deus, o nosso pastor, por essa confiança. Amém? Nós temos nesse mês exposto alguns ensinamentos da palavra do Senhor, e tem como tema do mês, o tema principal, o verdadeiro cristão persiste. E na noite de hoje vamos tratar sobre a necessidade de alimentarmos a santidade. Então, o verdadeiro cristão persiste alimentando a santidade. Amém? Na primeira quarta-feira falamos muito sobre a dualidade do falso e do verdadeiro, do prudente e do imprudente, do fiel e do infiel. Na última quarta-feira tratamos da relação pais e filhos, Deus como nosso pai e nós como seus filhos, e a expectativa que Deus tem para cada um de nós, aquilo que Deus espera de nós, não é mesmo? E hoje vamos tratar sobre o tema santidade. A santidade. A palavra do Senhor deixa clara a necessidade de buscarmos ser santos. 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12,14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sede santos porque eu sou santo, e sem santidade, esquece, não vai ver Deus. Mas a palavra do Senhor também expõe no livro de Romanos, Romanos 3,10, Romanos 3,23. Romanos 3,10, não há um justo nenhum sequer. Romanos 3,23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então temos aqui um paradoxo, a necessidade de buscarmos a santidade, mas ao mesmo tempo somos pecadores, ao mesmo tempo somos injustos, não há um justo nenhum sequer, todos pecaram. Sede santos, porque eu sou santo. Busque a santidade, porque se você não for santo, você não vai me ver. Percebeu? Mas a nossa igreja é uma igreja que busca ensinar a palavra do Senhor. Dessa forma, precisamos mostrar esses dois pontos, da necessidade de sermos santos, mas que de fato não o somos. Miserável homem que sou, porque o amor que quero não faço, mas o pecado que não quero, faço. Dessa forma fica clara a palavra do Senhor, de que somos pecadores, mas precisamos alimentar, buscar, como aquele que tem sede. Sabe quando a gente tem sede? Sede mesmo para valer. O que a gente quer é água. Água, pelo amor de Deus. Assim precisa ser o cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro, em busca da santidade. Ou seja, mesmo sabendo que não somos santos, não vamos desistir da luta não. Não podemos desistir da luta não. Eu sou pecador, mas não aceito essa condição. Senhor, transforme o meu coração, transforme os meus desejos. Eu não quero ir para o inferno. Senhor, me visite. Senhor, me limpe, porque a graça está em pé. E pela graça, mediante o arrependimento e a fé, temos a justificação. Então, de fato, eu não sou merecedor, e não sou mesmo, porque senão desmereço a obra de Cristo. De fato eu sou pecador, e sou mesmo, porque senão eu desmereço a cruz.
desmereço o sangue, porque não é por mérito, não é por obra, mas é pela graça. Assim, o primeiro passo é reconhecer o vício, o erro, a iniquidade e o pecado. Porque enquanto eu não entender que sou pecador, eu não vou em busca. Enquanto aquele que bebe não entender-se um bêbado, ele não vai em busca da cura. Se ele achar que ele só bebe socialmente, ou que aquilo não o entorpece, ele não vai em busca da libertação. Então nós precisamos entender que somos pecadores para ir em busca do antídoto da doença, do antídoto da enfermidade, que é Jesus Cristo. Percebemos? Nós precisamos partir na mensagem de hoje deste ponto. Miserável homem que sou pecador, mas a graça, o sangue do Cordeiro me limpa de todo pecado. Injusto, justificado pela obra de Cristo, não por mérito. Sou pecador, mas na condição de pecador, preciso alimentar a santidade. Por quê? Porque o Espírito de Deus nos visitou, e glória a Deus por isso. Abriu o nosso entendimento de que o comodismo não entra no cristão. Não podemos ser acomodados, satisfeitos com a situação que nós nos encontramos. Precisamos buscar alimentar a santidade para que Deus, porque a santificação é obra de Deus. A santificação é um processo de Deus que age mediante o Espírito Santo, desde que nós busquemos a santidade. Santidade para santificação. Santidade da nossa parte, santificação, obra de Deus, mediante o seu Espírito. Voltamos então, com esse entendimento, à palavra do Senhor, Efésios 4, 14 a 24. Então, não seremos mais crianças, porque nós já entendemos que precisamos ser santos, que fomos lavados pelo sangue e o Espírito de Deus mora em nós. Buscamos essa evolução e crescimento. Então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas, as chamadas heresias. Não somos mais envolvidos por heresias, não, porque eu conheço a palavra. Eu sei que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Eu sei que eu sou pecador, mas diabo, saia de mim, eu não aceito essa condição. Senhor, me purifique, me limpe, para que eu possa ser justificado, mesmo não sendo justo, pelas obras de Cristo. Vamos lá. Essas pessoas inventam mentiras para nos enganar. E, por meio delas, levam outras para caminhos errados. Mas a palavra do Senhor, a Assembleia de Deus Madureira, nos mostra o caminho. Ensinamento da palavra nós temos. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Cresçamos em tudo, porque se não desse para nós sermos justificados, a palavra falaria, mas a palavra mostra o contrário. Venha a mim, aquele que confessa e deixa o pecado, e encontra a misericórdia. Venha a mim, que eu estou de braços abertos. As suas misericórdias é a razão de nós não sermos consumidos, porque se não desse para se salvar, a palavra mostraria, mas ela mostra exatamente o contrário. Sim, sou pecador, injusto, infiel, mas Jesus, o Santo dos Santos, me purifica de todo o pecado. Busquemos
essa santificação, que vem pela santidade, afastando-se dos vícios. 16. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. A mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. O vício é o contrário da santidade. O vício é alimentar os desejos da carne. E a santidade é alimentar as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. A santidade é frearmos os desejos. A santidade é buscar o reino de Deus. E os vícios é o pecado, é satisfazer as vontades da carne. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele, de Cristo. E como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Jesus é a verdade. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Dá para abandonar, porque se não desse, a palavra falaria, mas a palavra diz: abandonem o pecado. Ou seja, dá para abandonar. Eu sou injusto, sou infiel, mas me arrependo e Jesus está de braços abertos para nos receber. Não por mérito, mas pela graça, o favor imerecido. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Um coração renovado, uma mente consagrada às coisas de Deus. O que não for, não crie raízes. Renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus. 24, né? Vamos lá. Nós estamos então no 23, perdão. Então eu vou voltar um. 22. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com uma nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Uma vida correta e dedicada a Ele. Falamos da necessidade de buscarmos a santidade, buscarmos as coisas de Deus, afastarmos dos vícios do mundo. Somos pecadores, mas é possível. Se não fosse, a palavra diria que já estaríamos todos condenados. Mas não, se recebemos a Cristo Jesus, não passaremos pela segunda morte, mas receberemos a coroa da vida. Quando falamos em santidade, está relacionada à dedicação que uma pessoa tem para com Deus, ou seja, pessoal, você com Deus. Santidade é relacionada à dedicação de uma pessoa a Deus, você com Deus, mas não para aí. E o plano de Deus, ou seja, você contribuindo como um soldado de Cristo
para o reino de Deus aqui na terra. Santidade envolve o seu trato com Deus, mas também envolve o reino de Deus na terra, ou seja, contribuir positivamente para o reino de Deus aqui. Duas relações, pessoal e comunidade e mutualidade. E o vício está dedicado, é relacionado à dedicação que uma pessoa tem em satisfazer as suas vontades, os seus desejos. Aquela história do deixa que eu toco sozinho. Deixa que eu toco sozinho. Cuidado, porque o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Precisamos entender que o nosso Deus é o Deus da provisão, mas também é o Deus da proteção. Cuidado com o toco sozinho, não dá certo, irmão. Precisamos ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O vício remete a atos continuados. Vícios são procedimentos de desejos continuados. O viciado é aquele que está cauterizado pelo pecado. Mas o pecado e nós é como dois namoradinhos. Dois namoradinhos é assim, as coisas só andam para frente. Primeiro eles dão a mão, e legal. Aí começam os beijinhos, e legal. Mas aí não para nos beijinhos. As coisas vão avançando. Se o Espírito de Deus não tiver no cordão de 3 dobras, e for uma relação sem o Espírito de Deus, as coisas só andam para frente. E o pecado é assim, só vai para frente. Mas com o Espírito de Deus, não. Freamos voluntariamente, guardando para o matrimônio. É assim. Mas o vício é continuado, progressivo, maligno. E um abismo chama outro abismo. Quando eu falo em santidade, a busca da santidade, que é ato nosso e vício, eu estou falando em comportamento social humano. Eu estou dizendo sobre o meu comportamento. Buscar o reino de Deus, ou buscar o pecado, é comportamento social humano. Ou seja, quem decide sou eu. E Deus vai dizer, tá bom. Quer fazer? Tá bom. Quer me buscar? Tá bom. Estou aqui para falar contigo, para me relacionar contigo. Você quer as coisas do mundo? Tá bom. Relacionamento, comportamento social e humano é assim. Mas depois não adianta buscar o reino de Deus. Por quê? Buscou o mundo. E não dá para servir a 2 senhores. Ou serve um, ou serve outro. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mediante essa santificação, mais Deus vai se fazer presente na minha vida. Mas eu vou ouvir Deus falar no meu coração. Mas quanto mais eu alimentar o vício, mais continuadamente eu vou em busca do vício. Samuel, quando foi ungir os reis, porque Samuel ungiu 2 reis. No primeiro rei que ele foi ungir, né? Ele ainda novo, não entendia muito bem as coisas de Deus. Vou voltar um pouco mais, antes dele ungir o primeiro rei. Mas quando Deus começou a falar com ele, melhor assim, Samuel estava lá, dormindo, e Deus chamou ele, né? Mas ele não entendia que era Deus. Foi lá falar com o profeta, falou, o senhor me chamou? Ele não entendeu que era Deus na jogada. Falou, não chamei não, vai dormir, rapaz. E aí foi ele lá dormir, e Deus chamou ele de novo. Mas ele ainda não tinha um relacionamento com Deus. Foi lá falar com o profeta, falou, o senhor está me chamando? O profeta entendeu, falou, opa, peraí, o mistério é outro. Se te chamar de novo, você diz, eis-me aqui. Percebeu que faltava relacionamento? Ele não entendia que era Deus chamando ele. Mas quando ele foi ungir Davi lá, o que aconteceu? Samuel já estava em um outro nível. Passou um forte, guerreiro. Deus só falou assim, não é esse não, acabou. Ele já entendeu que não era esse. Aí veio o outro,
Deus falou, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Samuel já entendeu, porque ele estava ligado com Deus. Não é assim? Falou, cadê o outro? Quando chegou o menininho, Samuel já percebeu que era o cara, que Davi era o cara. É esse. Por quê? Relacionamento. Contato. 2 momentos da vida. Samuel era o mesmo. Não. Samuel foi transformado pelo contato, comunhão, comunidade, santidade. Que é gradual. Que é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Já não é um outro Samuel? Só Deus sussurrar, ele já sabia o que Deus queria. Falou, opa, não é esse não, mas é guerreiro, é fortão. Falou, não, eu olho o coração, rapaz. Percebeu? Se com Samuel é assim, com nós também, irmão. Basta nós buscarmos, ansiarmos como aquele sedento. Sou um pecador, é certo que sou, mas eu não aceito essa condição de pecador. Senhor, me visite. Se não é da sua vontade, já não quero mais. Faça um renovo na minha vida. Me sustente pela sua misericórdia e não pelos meus atos. Então, quando eu falo dessa necessidade de alimentarmos a santidade, eu estou falando aqui com cristãos e dou glória a Deus por vocês terem vindo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que saiu lá da sua casa e veio aqui hoje. Mas percebam que eu vou contar uma novidade para vocês aqui, uma história aqui entre nós. Quando a gente fala em santidade, o nosso pensamento não deve ser assim. Eu vou agir certinho, porque senão eu vou para o inferno, né? Eu não vou cometer um pecado, porque senão eu vou para o inferno. Na verdade, não é assim que nós devemos enfrentar o pecado. É outro caminho. Eu não peco porque não tenho prazer nenhum nisso. Eu não peco porque fui transformado pelo Espírito. Não é porque eu vou para o inferno, é porque isso não me interessa. Isso não casa, não combina comigo. Por isso que eu não peco. Eu não vou trair a minha mulher porque é pecado. Eu não traio a minha mulher porque eu amo a minha mulher. Percebeu como é diferente o mistério? O pecado deve causar uma repulsa em nós. Se eu falar, não vou fazer porque eu vou para o inferno, irmão, joelho no chão, consagração, oração, porque está faltando um transformar aí. Está faltando um nível a mais no degrau da santificação, que é a obra de Deus por meio do Espírito nas nossas vidas. A santificação é a separação para uso exclusivo por Deus. E eu me afasto do pecado porque me causa repulsa. Eu não me vejo naquela situação. Não porque aquilo é pecado, porque não combina mais com o meu ser, que agora Cristo vive em mim. Já não é mais o meu querer, é o querer de Cristo na minha vida. Essa é a verdadeira santificação. Não é fugir do pecado porque é pecado. É porque eu não vou atrás do pecado. Não me interessa. Não combina mais comigo. Viu como é diferente? O meu desejo agora é outro. O que eu busco agora é outra coisa. Isso não tem mais interesse nenhum. Então, por exemplo, eu não consumo bebida alcoólica, não é porque é pecado ou não é. Será que é? Será que não é? Não me interessa. Não casa comigo. Eu não tenho interesse nenhum nisso. Viu como é diferente? É bem diferente, irmão. Essa é a verdadeira santificação. Sim, eu sou um pecador. Preciso melhorar muito em muitas coisas. Mas eu não aceito essa condição. Senhor, me transforme a cada dia. Mude o meu desejo. Visite o meu coração. Retire o coração de pedra e coloque um coração de carne. Percebeu como é diferente? Santificação, irmão. Para isso é necessário a santidade. A santidade é ato nosso. A santificação, obra de Deus, mediante o Espírito. Por quê? Porque é Deus que nos santifica. Quando
quando o buscamos. Deus nos santifica quando o buscamos. Primeiro passo, o Espírito de Deus nos convence, diz a palavra. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí é ato nosso. Você quer buscar a santificação ou quer buscar os vícios? A decisão é sua. O Espírito já tocou. Não faz não. Não faz não. A decisão é nossa. Depois de nós não nos interessarmos por essas coisas e buscarmos o reino de Deus, é Deus quem nos santifica. Por quê? Porque nós não temos nada. Nós de nós não temos nada. Não mesmo. Mas é Deus quem nos santifica. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Quem nos santifica? Metade. É tudo, irmão. É tudo. É tudo. É no trabalho, é na família, é no meio social, é onde nós colocamos os nossos pés, é onde a nossa mente vagar. É tudo. Corpo, alma e mente. E que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensível não é passível de repreensão. Precisamos ser chamados a atenção por Deus? Deus precisa nos chamar a atenção? Não. Na verdade, o melhor é que sejamos irrepreensíveis, não passíveis de repreensão. E dá para ser? Dá, porque se não desse, a palavra não colocaria, não é? Não é? Se não desse, a palavra não poria. Olha, seja irrepreensível. Dá. E dá para melhorar? Claro, porque a santificação é gradual, buscando nos parecer a cada dia mais com Cristo. Eu me pareço com Cristo? Não, Cristo é muito, 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 muito melhor que eu. Mas eu preciso buscar me parecer com Cristo, mesmo sabendo que não me pareço com Ele. Mesmo sabendo que eu preciso da misericórdia, eu preciso ansiar e buscar incessantemente a santificação. Porque senão, não houve transformação. Se você estiver num local contaminado pelo pecado e o Espírito não te tocar, joelho no chão, oração, consagração. Se você não pensar assim, não vir um pensamento assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Se o Espírito te toca e você segue a vida, os desejos do mundo, está cauterizado, a brasa esfriou, precisa pôr fogo na brasa, para a brasa voltar a arder. E aí, se você se ver em um local que Jesus não estaria lá, você precisa pensar assim, o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Senhor, me tire desse lugar. Porque senão, está faltando brasa aí, está faltando calor. Permita-se, voluntariamente, dê legalidade, dê autoridade para que Deus lhe transforme. Porque temos o livre-arbítrio, mas eu autorizo que o Espírito de Deus entre em mim. E que faça um renovo na minha vida, no meu coração, na minha mente. Permita ser transformado pelo Espírito de Deus em uma nova criatura. Efésios 12, 2. Olha lá. Não sedes conformados. Não se conforme. Não se conforme, porque é o que o diabo quer. Não sede conformados com este mundo. Ah, está tudo assim, é desse jeito mesmo, e vamos nós que Deus entende. Deus não entende não. Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados, olha lá, e é possível, porque se não fosse, a palavra não estaria aqui. Sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, intelecto. Não somos mais menino,
Não somos mais bobinhos, sendo transformados intelectualmente, tá bom? Pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quer experimentar? Permita-se ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Aí tem contato. Não tem um hino que diz, guarda o contato. Eu não sou bom de música, mas tem assim, não é? Guarda o contato com o teu Salvador. Não tem? Glória a Deus, aleluia. Tem. Guarda o contato. Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Para tudo aquilo que Deus pôs na sua mão, para você tocar nesse breve espaço de tempo aqui. Não é? Tempo, talento e tesouro. Falamos da necessidade de buscarmos alimentar a santidade. Para que sejamos santificados por Deus através do Espírito Santo. O vício escraviza o homem e a santidade liberta. O vício escraviza, a santidade liberta. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas quando você comete atos continuados de pecado, você está escravizado pelo pecado. O pecado já te domina. Tudo que você pensa agora é para aquilo. Toda a grana que você ganha é para aquilo. Todo o tempo que você tem é para aquilo. Então o pecado não só prejudica você, mas prejudica as suas finanças, prejudica a sua família e prejudica a sociedade. Porque os outros vão ver você fazendo aquilo. Não é? Mas quando você busca a santificação, que é obra de Deus na sua vida, vira a chave. E Deus transforma a sua casa. Deus transforma as suas finanças. E Deus transforma a sociedade onde você está. Ou pessoas não são impactadas por aquilo que você fala e faz? Por certo são. Então a chave está aí. Das coisas de Deus ou do pecado. Mas o vício contamina, transforma, leva a sua grana, o seu tempo, a sua família vai embora. E a santificação, ao contrário, faz o seu lar abençoado. Faz sua família ter prazer em dizer, eu sou filho deste, eu sou pai daquele. Não é? Muda tudo, irmão. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Eu sou um pecador, mas busco Jesus Cristo, para que Ele me lave com o seu sangue, e não aceite essa condição. Falamos da necessidade da separação para uso exclusivo por Deus. Efésios 2, 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas aí não para. Efésios 2, 1, né? Que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Agora, Efésios 2, 4, 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, Deus é rico em misericórdia. Perdão imerecido, nós não merecemos. Estávamos mortos pelas transgressões, 2:1. Estávamos mortos. Mas, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, favor imerecido, sois salvos. Mas precisamos aceitar Jesus. Não é?
confessar a Jesus com a sua boca. Por quê? Porque a palavra diz que é assim. Porque Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos receber Jesus. Esse é o nosso papel. Obras, não adianta. Não mesmo. Mas a palavra diz que Deus é misericordioso. Então eu preciso renovar a minha mente. Buscar a santidade, as coisas de Deus, o reino de Deus. Porque o vício destrói. Mas Deus nos dá a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas. Veja como é diferente. A palavra diz, né? Jesus falou lá para aquela mulher pega em adultério: vá e não peques mais, não é? Está perdoado. Vá e não peques mais, para não se tornar um vício repetitivo que te leva, te afunda, não só você, como as pessoas que estão ao seu redor. A santidade é inegociável se você quer ver Deus. Depende de você o que você quer. O que você quer? O que você anseia? O que você espera do seu futuro? A resposta é sua, não é? E o futuro depende daquilo que nós buscamos. O que é prioridade para você? Porque o que for prioridade, você faz rapidinho. O que não é prioridade, se der tempo, faz. Se não der tempo, não deu tempo. Mas por que não fez? Porque não era prioridade. A prioridade você busca fazer rapidinho. A santidade precisa ser uma prioridade nas nossas vidas. Se você quiser ver Deus. Se não quiser ver Deus, aí é outra conversa. Aí o seu Senhor é outro. Aí já é outro negócio. Precisa buscar o arrependimento e a fé, receber a Jesus, para que possa assim ser unido com Ele, beneficiário da dispensação da graça. A santidade é inegociável, se você quer ver Deus. Hebreus 12, 14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A santificação é uma vontade de Deus. Deus quer que você faça isso. Deus anseia isso. O desejo dele é que busquemos a santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quem quiser ver Deus, precisa afastar-se de todo o pecado. Senão, são os vossos pecados, as vossas transgressões, que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas, se você quiser ver Deus, Ele está te esperando. Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Falamos da necessidade de buscarmos este relacionamento com Deus, afastando-se do pecado, da iniquidade, mesmo sabendo um pecador. Não deixar que isso lhe afaste de Deus, ao contrário, volte-se correndo ao primeiro amor, se você o deixou. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mas nós fomos nascidos de novo. Somos novas criaturas. Temos agora uma mente renovada. Não é? Um coração transformado. Eu não cometo pecado porque o pecado me leva para o inferno. Eu busco não cometer o pecado porque não combina mais com o meu novo ser. Agora é Cristo que vive em mim. Assim eu busco alimentar a santidade. Uma vida dedicada. Porque isso que é ser santo, não é? Uma vida dedicada ao reino de Deus
e a sua justiça. Realizando boas obras? Sim. As boas obras o salvarão? Não. Mas as boas obras acompanham. Não é? Glórias a Deus e aleluia por isso. Alimentamos a santidade. Como eu faço isso? Como eu alimento a santidade? Através de uma vida de obediência a Deus. Obediência, já vimos. Uma vida de renúncia ao pecado. Uma vida de entrega parcial? Não. Uma entrega total à oração, consagração e serviço. A necessidade de alimentarmos a santidade. 1 Tessalonicenses 3, 12, 13. E o Senhor vos aumente. Olha aí, não fica pequenininho não. O Senhor vos aumente e faça crescer em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai. Para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Busquemos a santidade, sermos irrepreensíveis em santidade diante de Deus nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém? Deus abençoe a todos, eu agradeço a oportunidade.